gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje é vídeo de resenha. Eu vou trazer pra vocês tudo sobre A Sala das Borboletas, da Lucinda Riley. Que vocês sabem que eu amo essa escritora, então eu tenho muita coisa bacana para falar. Mas antes da gente começar, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, o Scooby, que tá sempre atualizado, o Instagram, eu sempre tô postando coisas no Story, no feed. E tem o link do blog também, que tá sempre atualizado, você pode estar me acompanhando por todas as redes. Antes de eu entrar na história mesmo, eu quero mostrar a edição. A edição da Arqueiro, normalmente, ela sempre é muito simplista. Então, a gente tem a capa, que é bem bonita, com essas borboletas azuis. E temos isso aqui, gente, olha que lindo. Eu achei muito, muito lindo. E assim, apesar de ter muita borboleta azul, a verdade é que a borboleta azul é apenas uma das borboletas que aparece no livro, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Porque essa sala das borboletas, ela se remete à sala que o pai dela mantinha com borboletas, né? E assim, o pai dela era muito ligado à botânica, a insetos que ele ficava coletando, e eles faziam muito isso. Então, o livro em si conta a história da Pose, que eu tô falando do pai dela, né, mas a protagonista do livro é a Pose, e a gente tem duas linhas temporais, né? Uma delas começa com a Pose com 7 anos e segue em frente, e a outra a gente tá com ela com 79 anos, né? Não, 70 anos, né? Ela já tá fazendo 70 anos. Então, a gente tem essas duas linhas. E toda vez que fica migrando de uma para outra, a gente consegue ver por causa disso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Quando fala do passado, mostra borboletas. E fala o nome científico delas. Por exemplo, essa aqui é a almirante vermelho. É uma borboleta vermelha. Por isso que eu falei que as borboletas azuis é um mero detalhe. O foco não é borboleta azul, é borboleta, tá? Aí toda vez que aparece uma borboleta, assim, a gente tá na época do passado. E aí quando mostra, assim, algo de jardim, por exemplo, uma flor e tal, a gente tá falando do presente, que é onde a Pose tá com 70 anos, né? E a Pose tá numa fase da vida dela muito interessante, porque os filhos dela, ela tem 2, já estão crescidos e tudo mais, já estão criados, têm suas próprias vidas, seus próprios caminhos, tendo sucesso ou não. E ela tem a vida dela dentro da casa da família dela, que está na família dela há mais de 200 anos. Então, assim, é uma casa que abrigou muitas gerações da família dela. E ela está pensando seriamente a se desfazer dessa casa, que é a Admiral House. Por que ela está pensando em fazer isso? Porque ela, ao longo dos anos que ela morou lá, criando os filhos, ela construiu todo um grande, imenso jardim, enorme, tipo um grande labirinto de jardim que ela cuida e tal, e toma muito do tempo dela. A gente tem uma situação que a casa em si tá caindo aos pedaços, e ela precisava de muito dinheiro para poder reformar a casa inteira. Então ela não tem isso, então ela pensa em migrar para um lugar mais tranquilo, menor, que tenha um pequeno jardim para que ela possa lidar e cuidar com a terra como ela sempre gostou e ela sempre quis, né? Então essa é a intenção principal do foco da linha temporal atual, sobre essa venda da casa e sobre as mudanças que ela quer fazer na vida dela. A Pose, a gente vê nesse passado, desde ela dos 7 anos, tudo o que ela fez, onde ela estudou, os amigos que ela criou, como ela acabou sendo afastada da Admiral House, o que aconteceu, que a mãe dela foi morar em outro país e o pai dela faleceu, como o pai dela faleceu. Então, assim, a gente tem toda uma narrativa, e ela é longa, e ela é tranquila, e fica alternando entre os capítulos, tá? E aí, ao longo dessa narrativa, a gente descobre que a Pose, ela se forma em botânica na Cambridge. Então, ela tem um gabarito muito grande sobre plantas, sobre insetos, sobre, inclusive, controle de pragas e tal, para nutrir bem um jardim e conservar espécimes. Então ela inclusive se chama a si mesma de cientista muitas vezes. Então ela se casou com o pai dos meninos e ela acabou viajando durante alguns anos como esposa de militar, né? Viajava aqui, viajava ali. E quando eles foram
como é que eu posso dizer, realmente se assentar, eles voltaram para Admiral House, que era herança da Pose. E aí o marido dela tinha vários planos para propriedade, porque é uma propriedade grande, não tem só a casa principal, ela tem uma grande extensão de terra. Então eles tinham planos e tal, só que em pouco tempo depois o marido dela falece e ela fica viúva. Então ela fica viúva durante muito tempo, a maior parte da vida dela ela fica viúva. E ela decide criar as crianças, que é o Sam e o Nick. Obviamente ao longo do livro a gente entende que o Nick é o seu filho favorito. E o Sam é o filho mais velho que dá muitos problemas. E ele é casado com uma moça chamada Amy, tem 2 filhos. E logo no início, quando a gente vê os trechos da Amy narrando, porque as grandes protagonistas do livro é a Pose e a Amy. Os 2 núcleos principais que são mais interessantes, que você quer ler, que você quer conhecer, o que vai acontecer, é a Amy e a Pose. Tem outros núcleos? Tem os filhos, tem outras pessoas, personagens secundários, tem um escritor que acaba aparecendo também, Sebastian, muito interessante. Só que essas duas, a história da Amy e a história da Pose, elas se sobressaem. Porque realmente você acaba se interessando mais por essas histórias. Na minha opinião, do livro inteiro, a minha personagem favorita foi a Amy. Ela passou por uma situação muito complicada no casamento com o Sam. E ela ficava sempre com boas expectativas de que as coisas iam dar certo, que o Sam ia resolver as questões de problemas no trabalho, que ia conseguir trazer um trabalho que desse sucesso e tudo mais, mas as coisas nem sempre foram por esse caminho e ela acabou sofrendo muito. Então, assim, ela chegou num ponto que ela sustentava a própria família dela e o marido só queria ficar se aventurando em novos negócios, então pesa muito pra Amy isso. Agora vamos falar um pouquinho do Nick. O Nick é o filho favorito da Pose, ele tinha um negócio de antiguidades, antiquário e tal. Aí, por algum motivo, que a gente vai descobrir ao longo do livro, ele resolve vender todo o negócio dele e se mudar para outro país. E ele fica uns 10 anos, ou até mais de 10 anos nesse outro país. E agora ele chega na idade que ele prefere voltar e ficar mais perto da família, e ter um negócio em Londres e tal, mais próximo da casa da mãe. E aí ele se muda. E quando ele se muda, várias coisas vão acontecendo. Esse é o tipo de livro que tem muitos segredos. Então, assim, o que eu tô contando pra vocês é muito superficial, porque a Amy tem seus segredos, a Pose tem seus segredos, o Nick tem seus segredos, todos os personagens têm seus segredos. O Sebastian, também escritor, tem seus segredos. Então, acontece tanta coisa nesse livro. Esse livro é tão rico de acontecimentos. No início ele acaba ficando um pouquinho mais monótono até você pegar o ritmo, mas a escrita da Lucinda é muito, muito incrível. Então, assim, a gente tem esse relacionamento problemático da Amy com o Sam, a gente tem o Nick querendo reconstruir a vida dele agora em Londres, e ele conhece uma modelo chamada Tammy. Então, assim, ele começa a ter um relacionamento ali, só que segredos perseguem ele. Então, assim, muitas coisas vão acontecendo. E a própria Pose tem um revival de um antigo ex-namorado que ela reencontra. Sim, ele velho tão quanto ela, porque ela já tem 70 anos, né? Ele mexe muito com ela. E não só ela é mexida, mas ele também é mexido. Então eles começam a reatar este relacionamento como uma amizade e as coisas vão pegando outros caminhos, né? Então, assim, tem o Fred, que é muito importante na história. Inclusive, o Fred, eu acho que ele é uma linha de apoio para várias articulações da história com outros personagens, o que é muito interessante, tá? Então, e o Sebastian é um cara que faz toda a diferença na história. Ele vem como um escritor que está divulgando o livro dele e quer passar um tempo lá naquela cidadezinha e tal, para escrever o próximo livro, e ele acaba alugando um quarto na casa da Pose, e ele paga muito bem por esse quarto, e é claro que a Pose tá precisando de um dinheirinho, né, e ela aceita isso, mas já contando pro Sebastião que ela tem intenção de vender e tal, a casa, mas é só por uns 2, 3 meses, então tá ok. Então a presença do Sebastião movimenta muitas coisas dentro da história, o que é muito interessante. Então, assim, o livro em si é essa questão, muitos segredos. Eu gostei muito do livro, achei que tem personagens incríveis como a Amy, como o Sebastian, tem personagens horríveis como o Nick e o Sam. Então, assim, são minhas opiniões pessoais, né? Só que tem um ponto do livro que me fez tirar uma estrela e fez o livro não ser um favorito. Porque eu gosto muito dos livros da Lucinda e eles são histórias incríveis.
Só que eu senti que a Lucinda passou pano muito em relação à traição dentro de um casamento. E eu não acho legal isso ser fomentado dentro de uma literatura, como se fosse uma coisa que fosse extremamente normal ou algo que fosse justificável. São coisas que eu não tolero e não aceito. Se você tem um compromisso com a pessoa, você tem um compromisso com a pessoa. Se você não quer estar mais com aquela pessoa, resolva aquilo primeiro antes de se mover com outra pessoa. Então, assim, eu não vou falar qual personagem rolou isso, porque senão é muito spoiler, então eu não vou contar. Então, como isso aconteceu, ainda com um personagem que eu tava gostando no livro, eu fiquei chateada, tá? E a forma como ficou, eu não gostei, porque realmente ficou nesse questão de uma coisa justifica a outra e não justifica. Não justifica, tá? Então isso tirou uma estrela e eu dei 4 estrelas para o Lotus e não favoritei o livro por causa disso. Mas o final, ele é muito bombástico, tá, gente? Ele tem muitas camadas e reviravoltas. E coisas que a gente achou que estavam pacificadas não estavam pacificadas. Então, assim, é um livro que vale muito a pena a leitura, mas não posso dizer que é o meu favorito da Lucinda, tá? Mas como eu tenho esse projeto de ler todos os livros da Lucinda, porque ela é uma escritora incrível, então claro que não foi uma leitura perdida. Pelo contrário, eu amei muito vários personagens, gostei muito da história, estará aqui na minha estante para eu reler futuramente. Então é isso, me contem nos comentários se vocês já ficaram sabendo desse livro, se vocês já leram algo da Lucinda, quero muito saber, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.